Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que é o Luiz Felipe Guerra, um dos apresentadores aqui do Lancei Essa, o nosso programa para falar com o ecossistema empreendedor de Brasília e do Brasil, mas principalmente de Brasília. E hoje o nosso programa aqui do Pitch ao Pix, o nosso convidado especial é o Renato Santos, um dos grandes mentores aqui de startups de Brasília, também do Brasil, palestrante, empreendedor. Vocês vão ouvir um monte de coisa legal dele aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Renato Santos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Guerra, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer, eu estou acompanhando a movimentação de vocês desde que ela começou. Eu considero ela extremamente importante para valorizar, desenvolver e atrair mais players para o ecossistema aqui do Distrito Federal, que é um ecossistema, se a gente pensar em termos nacionais, que tem mais destaque do que a gente se acredita. É um ecossistema que está mais maduro ou menos imaturo, está numa fase de desenvolvimento maior do que muitos estados com PIB maior que o nosso, com a população maior que a nossa, né? Então, acho que iniciativas como essa são muito positivas para valorizar e desenvolver e acelerar esse ecossistema ainda mais. Então, parabéns e é uma honra e um prazer estar com vocês aqui hoje, participando desse podcast. Legal, muito bom mesmo. Vocês vão notar que ele é assim, um cara polido, um cavalheiro, fala bem pra caramba. E não à toa, e eu falo, e agora tá gravado, que é uma inspiração para mim, né? Eu sempre, não só como pessoa, né? E eu que sou polido, tá vendo? Você é polido, não, mas você é uma inspiração para mim como pessoa, como empreendedor, como atleta. Então, eu falei um pouco antes aqui pro Igor, eu falei assim, pô, quando eu crescer eu quero ser que nem o Renato. Tá bom. Tá gravado. Vamos lá. Renato, eu queria entender um pouquinho, né? Eu já conheço um pouco da sua jornada, mas agora é eu e você aqui trocando essa ideia. Conta pra gente, o primeiro match que deu da gente foi empresa júnior, né? Você fez administração, marketing, etc. Sua formação, foi voltada mesmo para você ter um pilar de administrador. Então, como que essa sua jornada, conta pra gente a sua formação, a sua jornada, o início da sua jornada profissional. Foi legal você ter lembrado o MEG, porque o MEG, o Movimento Empresa Júnior, foi um dos pilares do processo de criação da minha persona, da minha atuação profissional hoje, né? Eu sou de uma família em que meu núcleo familiar são 5 pessoas, meu pai, minha mãe e 2 irmãos, além de mim. Os 5, meu pai, minha mãe e os 3 irmãos, os 5 somos administradores, né? E eu acho que quando eu nasci, a minha mãe não trabalhava, era administradora, mas não trabalhava, e o meu pai era administrador. Eu acho que cresceu aquela inspiração da gente seguir os passos do pai. Isso aconteceu comigo, com a minha irmã do meio, eu sou mais velho, e com meu irmão mais novo. E meu pai era executivo, e o meu sonho de vida era ser executivo. Na época, o ápice da carreira executiva era dirigir uma multinacional, né? A gente não usava a expressão CEO ainda, ser presidente, eu estou falando da década de 90, ser presidente, vice-presidente, diretor de uma multinacional, com atuação em vários países e viajar pelo mundo. Então, isso foi o que... um sonho que eu verbalizei, os meus pais apoiaram, então estudei idiomas desde cedo e fui estudar administração para me preparar para essa carreira. Entrei na faculdade com esse espírito, com esse objetivo, e aí acabei me tornando, eu fiz administração na UNB aqui em Brasília, eu fui criado em Goiânia, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, fui criado em Goiânia, e aí quando eu passei no vestibular, eu tinha 16 anos, mudei aqui para Brasília para estudar administração. E aí no segundo ano do curso de administração, eu vivia a UNB muito intensamente, porque eu cheguei aqui, não tinha família, não tinha amigos, até tinha família, mas não tinha amigos da minha idade aqui. E eu era o mais novo do curso, né? Os meus colegas de curso, todos tinham 19, 20 anos, eu tinha 16. Todo mundo dirigia, saía e tudo mais, eu andava de ônibus, era outra vida. Então, acabei vivendo muito a universidade e aí me tornei presidente do Centro Acadêmico de Administração. Quando eu era presidente do CA de Administração da UNB, outros 2 alunos, 2 irmãos, vieram com uma ideia de montar uma empresa júnior. Eu nem sabia o que era isso,
né? E aí, como eu era o presidente do Centro Acadêmico de Administração, eles trouxeram a ideia para mim, me explicaram, me empolguei muito com aquilo e acabei participando da fundação da ADIM, que então se chamava Consultoria Júnior Universitária de Brasília, que é hoje uma das principais empresas júniores do Brasil, a principal da região Centro-Oeste. Eu adoro falar isso, apesar de eu não ter mérito nenhum nesse processo, porque eu participei na década de 90, quando era uma empresa muito pequena ainda, um projeto que não se compara com tudo que a ADM alcançou e tudo que ela desenvolve em prol da formação de universitários, de administradores e de empreendedores aqui no Distrito Federal hoje. Mas esse processo de participar da fundação da ADIM, atuar na ADIM e aí começar a ter uma atividade mais empreendedora, então ativamente buscar clientes, negociar contratos, fechar projetos, e aí administrar receita, reduzir custo, equilibrar orçamento, tudo isso começou a me chamar a atenção. E aí, num determinado momento, eu era presidente da empresa, isso depois da fundação, eu não fui presidente quando a empresa foi fundada, e o Sebrae enviou um convite para a empresa júnior para enviar um representante para a primeira turma do Seminário Empretec, que era um programa da ONU que estava chegando ao Brasil. Nós estamos falando da década de 90. E eu era o presidente da empresa, eu peguei o convite para mim, peguei a bolsa para mim. E aí fui esse nepotismo puro. E aí fui participar do Empretec, aí com 19 anos de idade, eu me formei com 20, com 19 anos de idade, fui participar do Empretec, eu era uma espécie de caçula da turma, mas já era falante, já era atirado e tudo mais. Acabei chamando a atenção dos instrutores do programa que me convidaram para atuar como instrutor do programa nas turmas que viriam. Essa era a primeira turma do programa aqui no Distrito Federal. E eu não era formado ainda, me formei no ano seguinte, com 20 anos, e quando eu me formei, eu me tornei instrutor trainee, tem todo um processo de formação para se tornar consultor do programa Empretec. Eu segui esse processo e me tornei instrutor, na época, o mais novo no mundo inteiro. Caramba. Aos 21 anos eu me certifiquei, na época muito jovem, inclusive jovem e me considero despreparado para esse papel na época, mas era um momento de início, o Sebrae, que é a agência no Brasil que representa o programa Empretec, é um programa que está em 51 países, precisava da força de trabalho, dos instrutores, e acabou me abrindo essa oportunidade, que aí permitiu que eu começasse um amadurecimento profissional, e aí, atuando no Empretec, era um programa absorvente, eu precisava me dedicar e tudo mais, eu era, ao mesmo tempo, trainee da ESSO, que nem existe mais, distribuidora de petróleo, que tinha na área de marketing, e era trainee da Ambev também, naquela época. Eu fazia dois estágios. Eu era meio maluco, queria abraçar o mundo com as pernas, coisa de, jovem, cheio de energia e tudo mais. Mas aí eu saí dos dois programas e montei uma empresa de pesquisa de mercado, um instituto de pesquisa de mercado, com um colega de faculdade que fez o Empretec junto comigo e que depois foi presidente da ADIM também. Ele ainda não tinha se formado, mas a gente montou essa empresa juntos e aí começamos a trabalhar com pesquisa de mercado nessa fase inicial, logo depois da universidade. Esse instituto de pesquisa cresceu um pouquinho, a gente vendeu ele para uma empresa de São Paulo, fiz um M&A, quando a gente nem usava essa sigla ainda e tinha... aí eu já tinha 21 para 22 anos, né? Na verdade, não pusemos nem um centavo no bolso, a empresa de São Paulo pegou um pedaço da nossa empresa e se comprometeu com investimentos. A gente muito jovem, não teve cash out, não teve nem cash-in, foi só troca de ações, né? E isso não durou muito, a empresa não estava indo muito bem, era a época da crise da Ásia, da crise das bolsas da Ásia, foi um período em que a economia brasileira sofreu bastante, um período logo depois, a primeira crise logo depois do Plano Real. E a gente não estava indo muito bem, eu e meu então sócio tivemos desavenças e tudo mais, e aí a gente acabou terminando a sociedade, foi cada um para o seu lado, e aí eu, com o meu capital e tudo mais, me juntei com um amigo de Goiânia, e aí montei meu primeiro negócio, que virou um negócio mais sério mesmo, que era uma empresa de logística e de distribuição, que foi a primeira fornecedora da Mac Entrega, do McDonald's, no mundo inteiro. Foi uma iniciativa testada aqui em Brasília e em Goiânia, por iniciativa principalmente de um franqueado muito destacado do McDonald's de Goiânia, hoje não mais franqueado McDonald's, mas que trouxe Applebee's para o Brasil, um grande empreendedor do setor de alimentação.
Oswaldo Neto, e ele ficou nosso sócio. A gente montou essa empresa de logística e distribuição, inicialmente para atender as lojas dele, depois para atender as lojas de outro franqueado aqui em Brasília, e aí quando o negócio já estava bem sucedido, já representava uma receita significativa de uma unidade McDonald's. Uma loja McDonald's tem, na época, os números, o drive-thru custava 30% do investimento total da loja e representava, acho que, alguma coisa em torno de 35% da receita de uma loja McDonald's. A Mac Entrega custava 3% do investimento total da loja e representava 15% da receita. Então, quando isso já estava acontecendo nessas franquias, eles convidaram o McDonald's para vir a Goiânia e Brasília ver a operação. O McDonald's aprovou e formalizou. E aí a gente teve a primeira chance de uma expansão do negócio, abrir em outras cidades, crescer, virou um negócio mais sério. E Esse você foi meu tinha primeiro... 20 e pouquinhos Aí anos. eu já tinha 25. 25. Já era Mesmo um assim, senhor. Já era já velho. com uma trajetória madura de desenvolvimento de negócio. Madura não, mas já com uma trajetória que já tinha alguma exposição. E enquanto isso, atuando também no Empretec. E aí essa foi legal. A gente tentou conseguir... quando o McDonald's abriu a oportunidade de expansão, eles disseram pra gente assim, olha, vocês estão aí, eram 3 lojas em Brasília e 4 lojas em Goiânia. Vocês estão aí nessas 7 lojas, no ano que vem a gente quer expandir a Mac Entrega pro Brasil inteiro, a gente quer que vocês venham com a gente, né? Vocês podem dizer pra gente quantas lojas vocês podem pegar. A gente perguntou, quantas vocês vão expandir? No ano que vem 100. Né? A gente, pô... Por que não? Por que não? A gente, como que nós vamos fazer isso? Porque tinha investimento, a gente não tinha dinheiro, tudo mais. Aí nasceu a ideia de buscar investimento com investidores e tudo mais. Eu não me lembro bem como a gente cavou isso, mas a gente foi mostrar isso pro Beto Sicupira, cara. Caramba. E ele, com 5 minutos, falou, olha, é pequeno demais para GP Investimentos na época, e aí colocou a gente em contato com o Beto Sicupira. E ele olhou e falou, olha, isso é muito pequeno para nós, quando vocês tiverem, sei lá, umas 300 lojas, aí vem conversar com a gente, que a gente tem todo o interesse, mas agora nesse estágio não dá e tudo mais. A reunião durou meia hora, mas chegou a acontecer isso, né? E então essa exposição, essas tentativas, acabou meio que tirando um pouco o medo. E essa empresa passou por um período dramático, porque esse mercado de delivery, que era o mercado em que a gente estava, ele mudou dramaticamente com o crescimento do uso da internet. A internet existe há muito tempo, mas ela se tornou uma ferramenta cotidiana de uso, como é hoje, há 15 anos atrás, e eu estou falando de 25 a 20 anos atrás, essa trajetória da empresa, né? Em que a gente estava. Então, eu era de uma época em que eu era uma prestadora terceirizada de serviços para todas as empresas que queriam utilizar delivery urbano. Hoje em dia, isso não existe mais. É uma rede de restaurantes que queiram utilizar delivery urbano, se cadastra no iFood, que é o principal player desse segmento. O iFood não existia ainda. A gente não teve essa ideia, mas o mercado começou a ficar prostituído. A expressão é para dizer que os próprios motoboys começaram a montar suas empresas, e aí eram empresas que não tinham sede, funcionavam na casa dele, não tinha estrutura administrativa, não recolhia os encargos, não pagava os impostos. Então o preço ficava muito difícil de competir. Esse mercado começou a se prostituir, as margens caíram muito, a gente acabou saindo desse mercado de delivery e tal, antes que o iFood chegasse. O iFood quebrou todo mundo que trabalhava nesse modelo antigo, a destruição criativa de Schumpeter na prática. Veio uma solução melhor, que oferece um resultado melhor para o consumidor, com um preço menor, com custo menor, com custo transacional mais baixo, ou sem custo transacional. Então, acabou com quem era player antes. Por sorte, a gente já tinha visto a margem do mercado caindo, a gente já tinha saído desse mercado bem antes disso. Né? Isso foi uma trajetória, eu não considero uma trajetória bem sucedida, mas isso foi um período de aprendizado muito intenso. A gente trabalhava muito para o segmento de alimentação e eu acabei indo para esse segmento, adquirindo alguns restaurantes, algumas franquias, e aí começando a atuar. Esse é o meu segmento que eu considero onde eu desenvolvi expertise de operador. Você chegou... Não que você tenha pulado, mas você chegou onde já na terceira etapa das minhas perguntas. Eu queria voltar no Sebrae. Quase não fala, né? Não, mas eu gostei porque eu fui pegando os pontos aqui que vão agregar as perguntas. Sebrae. Hoje, eu lembro de ter feito uma pesquisa uma vez sobre onde que o empreendedor, quando tem alguma dúvida, onde ele vai buscar informação. E aí,
a primeira resposta era Google, a segunda resposta do micro e pequeno empreendedor era no Sebrae. Então, eu vejo que o Sebrae tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do micro e pequeno empreendedor, até por isso que ele existe, para dar suporte ao micro e pequeno empreendedor. Mas você, enquanto consultor hoje, já por volta de, sei lá, 30 anos de experiência como consultor do Essa Sebrae, coisa não devia falar fiz a no conta, ar, não, fiz porque a pega conta, mal pro, fiz a pega conta, mal pro eu sou um cara, cara né? Mas tudo bem. experiente. Se procurar no seu site, é só fazer a conta. Mas com consultor com muitos anos de experiência do Sebrae, o que você viu como os principais desafios, né, enquanto os desafios que você teve enquanto consultor e que as micro e pequenas empresas hoje apresentam, até porque são hoje o alvo de muitas startups. Elas Uhum. nascem querendo prestar esse suporte, implementar uma tecnologia, fazer uma consultoria, resolver um problema do micro e pequeno empreendedor. Então, quais foram os desafios e as oportunidades enquanto empreendedor, e você olhando o micro e pequeno empreendedor? Uhum. Bom, primeiro é importante dizer, quando eu falo do Sebrae, eu falo com um respeito tal que muitas vezes as pessoas me tomam por um membro da equipe de funcionários do Sebrae. Eu nunca fui funcionário do Sebrae, mas eu sou consultor de negócios desde a década de 90. São aí, você já falou, então eu vou repetir, são aí mais de 30 anos atuando nesse segmento. E a maior parte desse período é em parceria com o Sebrae. No início da minha carreira, eu trabalhava diretamente com os empreendedores, mas com o tempo, com a evolução natural, e eu acho que com a minha vocação natural de atuação intelectual, eu acabei migrando para um processo de desenvolvimento de soluções. Então, eu atuo já desde o início desse século, desenvolvendo soluções, produtos e serviços que o Sebrae oferece para micro e pequenos empresários no Brasil inteiro. E aí eu trabalho com esse desenvolvimento e, eventualmente, com a formação dos consultores, dos instrutores que vão multiplicar isso Brasil afora. Eu quero fazer... Depois de ter dito que eu não tenho nenhuma ligação formal com o Sebrae, e agora me sinto confortável em dizer o que eu vou falar agora, eu considero que o Brasil tem algumas coisas em que ele se destaca em relação ao resto do mundo. Eu tenho a sorte de atuar também em vários outros países como consultor da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. A UNCTAD mudou de nome há 2 meses atrás e agora chama UN Trade. Trade and Development. Exatamente. UN Trade and Development. Está bem informado. A maior parte das pessoas não sabe disso. A UNCTAD mudou. Exatamente. A UNCTAD mudou de nome há cerca de 2 meses. Esse é o nome, inclusive... nessa data que a gente está gravando, anteontem foi o International MSME Day, que é o Dia Internacional das Micro e Pequenas Empresas, promovido pela UNCTAD em todo o mundo. Né? E aí é quando a UNCTAD demonstra as soluções que ela tem, mas que outras instituições parceiras de alcance global também têm e apresentam isso para o mundo inteiro. Isso foi anteontem, aconteceu em Genebra. Mas aí o que acontece? Nessa posição que me dá uma capacidade privilegiada de enxergar como que os países tratam os pequenos empreendedores, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos do mundo na preparação, no desenvolvimento e no apoio aos pequenos empreendedores por causa do Sebrae. O Sebrae é um serviço social autônomo, mas que tem uma dotação constitucional de recursos e tem um orçamento bem considerável, né? O Sebrae é parte do Sistema S, não quero entrar na polêmica de se deve existir, não deve, carga tributária, mas olhando o copo meio cheio, né? O Sebrae com essa dotação acabou desenvolvendo uma rede muito robusta de apoio aos micro e pequenos empresários, que muitos outros países vêm ao Brasil para buscar, para beber nessa fonte, inclusive países com economias ou maiores, ou numa fase de crescimento maior, ou então menos endividadas, porque hoje a esmagadora maioria dos países do mundo, inclusive Estados Unidos, Japão, Alemanha, os países da Europa Ocidental, lidam com a gestão dos seus déficits. A maior parte dos países desenvolvidos tem dívidas que são superiores ao PIB. Não é o caso do Brasil, mas dívidas são superiores ao PIB, então consomem muitos recursos gerindo essa dívida. O Brasil também tem uma dívida alta, consome muitos recursos gerindo a sua dívida e tudo mais, mas poucos países do mundo
antes disso, ou mesmo convivendo com isso, conseguiram construir uma estrutura tão robusta de apoio aos micro e pequenos empresários. Então, você tem delegações, por exemplo, uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, que é uma nação muito menor, mas muito mais capitalizada, inclusive em termos de reserva, de exposição à dívida, tem muito mais capital para investimento, vindo ao Brasil entender como o Sebrae funciona para tentar multiplicar isso lá. E aí você tem interlocutores, agências interlocutoras do Sebrae, de países como a Alemanha, de países como os Estados Unidos, com o SBA, que trocam experiências com o Sebrae para adotarem nas suas economias muito mais desenvolvidas, muito mais competitivas, com um nível médio de educação da população muito superior, vindo aqui ao Brasil entender o que o Sebrae está fazendo. Então, acho que isso é algo que é uma das coisas boas que o Brasil tem, institucionalmente falando. Tem outras. A gente fala mal o tempo inteiro, mas outra que se destaca em termos globais é o SUS. Poucos países têm uma rede de cobertura de saúde como o Brasil tem. A gente fala que é ruim, que tudo mais, mas é uma verdade. Eu não estou querendo polemizar, entrar em questões políticas, nada disso. Mas quando a gente vai lá para fora e vê como os pequenos empreendedores são carentes de apoio e de suporte, é que a gente vê o papel que essa instituição tem, né? Então, é importante destacar isso enquanto a gente conversa aqui. Mas aí, sem querer fugir da sua pergunta, né? Essa empresa que eu fundei logo depois de sair da universidade, que fazia pesquisa de mercado e fazia projetos de viabilidade econômica, ela trabalhava principalmente com clientes que eram indicados pelo Sebrae. E hoje tem aí um grupo de aproximadamente 15 mil consultores em empresas de consultoria especializadas em micro e pequenos empresários espalhadas pelo Brasil, que alcançam as pequenas empresas através de uma demanda que o Sebrae gera. Então, o Sebrae, se eu não me engano, agora eu estou falando de números que eu posso estar errado, mas se eu não me engano, são mais de 1.800.000 atendimentos a micro e pequenas empresas no Brasil todos os anos, né? Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. E, claro, o Sebrae é responsável pelo projeto do MEI, o microempreendedor individual, que tirou da informalidade 7 milhões de pessoas que trabalhavam informalmente, não pagavam impostos, não tinham rede de benefício social, não tinham ocupação registrada e trouxe eles para a formalidade, que hoje trabalham. Nós temos uma economia muito mais formalizada, muito mais robusta, muito mais presente em uma população com mais gente exposta à rede de benefícios sociais, inclusive licença maternidade e tudo, que são coisas muito importantes para uma camada da população do que antes, graças a iniciativas que surgiram a partir do Sebrae e do trabalho que ele faz. Então, inclusive, tem um estudo sobre os estados, os países que são mais empreendedores, né? O índice de países empreendedores, cidades empreendedoras também tem. E, salvo engano, o Brasil era o 8º país mais empreendedor e agora subiu para o 4º país mais empreendedor. Isso, o Brasil tem um papel uma posição de destaque em rankings internacionais de empreendedorismo desde há muitos anos, há décadas já, né? Mas é importante dizer que nós temos uma base de empreendedores que tem uma participação desproporcional e alta de empreendedores por necessidade, né? Em detrimento de empreendedores por oportunidade. Eu sei que você conhece bem esse conceito, mas explicando para você que está assistindo a gente aqui, o empreendedor por necessidade é aquele que empreende porque ele perdeu a sua fonte de ocupação, perdeu o emprego, perdeu a fonte de sustento que ele tinha e precisa arranjar alguma coisa para se virar, não consegue outro emprego e aí vai para o mercado empreender. Esse empreendedor por necessidade, isso não tem nada de errado, é algo positivo de se ver, mas o empreendedor por necessidade é alguém que explora oportunidades com margens baixíssimas, que normalmente tem baixo crescimento e tem um alto nível de mortalidade, tem uma mortalidade empresarial muito alta. Os empreendedores por oportunidade, por outro lado, têm níveis de crescimento mais sólidos, mais estáveis e mais altos, tem um índice de mortalidade menor, fracassam menos, né, e movimentam mais a economia à medida que geram empregos adicionais para pessoas que vêm trabalhar com eles. Então, os empreendedores por oportunidade são grande alvo
do desenvolvimento do empreendedorismo em todo o mundo. Quando a gente olha os rankings de empreendedorismo e elimina os empreendedores por necessidade, o Brasil cai para 20º, 18º, aí isso varia de ano para ano. Né? Como nós somos, a nossa posição entre as maiores economias do mundo, nós somos a 9ª atualmente, se eu não me engano, ela é mais alta do que isso, a gente está um pouco atrás em termos de empreendedorismo por oportunidade. Né? É importante a gente dizer, no ecossistema de startups, 100% dos empreendedores são por oportunidade. Não existe empreendedor de startup por necessidade. Né? É sempre por oportunidade, até porque a fonte primária de financiamento demanda isso. Né? Se não for uma oportunidade, eu não invisto. Não há investimento, não é eu, Renato. Não há investimento se não for por oportunidade. Então, é outra razão para a gente estimular cada vez mais o ecossistema da economia inovadora. Pronto, gostei. Gancho, vamos pegar esse gancho. Sebrae, startup, Empretec Startup. Então, você sempre participou desde o início lá do Empretec e agora agora não, tem um tempinho já, salvo engano, uns 4 anos, tem o Sebrae Empretec Startup. Empretec Startup foi lançado em outubro de 2022. Pronto, então tem até um pouquinho menos, né? Então, relativamente novo. Qual foi a oportunidade que o Sebrae observou e por que o Empretec existe e continua, nasceu e por que ele continua existindo? Tá. Então, importante dizer, né? Primeiro contando uma história rapidinha aqui, da onde veio o Empretec? Né? O Empretec vem da Guerra Fria. Ele vem de uma disputa política e ideológica entre capitalismo e socialismo. Né? Aí os patronos do capitalismo, os Estados Unidos, e essa é a história verdadeira, queriam encontrar um jeito de promover o capitalismo pelo mundo. Né? E apoiar o desenvolvimento, principalmente das pequenas empresas, né? Para fazer com que mais e mais pessoas ao redor do mundo enxergassem o capitalismo como forma de desenvolvimento social. Crescimento social, melhoria das condições de vida e etc. Esse era o objetivo inicial. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Encomendaram a USAID, que é a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, né, que desenvolvesse um programa de formação de empreendedores que pudesse ajudar a espalhar o capitalismo pelo mundo. Essa é a origem do Empretec, e isso foi na década de 80. Aí o Zeit foi buscar na Universidade de Harvard. O que existem de estudos para estimular empreendedores? Bateu num psicólogo americano que é um dos pais da psicologia organizacional, da área da psicologia, que é a psicologia organizacional, um americano chamado David McClellan, já falecido, uma sumidade, um dos psicólogos mais influentes de todos os tempos, para perguntar se era possível ensinar pequenos empreendedores a serem bem-sucedidos. É possível? Eu consigo ensinar alguém a ser empreendedor? Ou isso a pessoa nasce, é inato? Né? E o que esse psicólogo respondeu? Não, empreender é uma atividade que está apoiada num conjunto de competências. Né? E é possível ensinar essas competências. E aí o Zeit encomendou para esse psicólogo, fez uma licitação internacional, e para a empresa de consultoria que ganhou essa licitação, também é uma licitação internacional, mas quem ganhou foi uma empresa americana, para essas duas empresas para desenvolverem uma solução para formar empreendedores ao redor do mundo. E aí eles desenvolveram um programa de capacitação que formava os empreendedores em 10 competências empreendedoras, mas que também seria apoiado por programas de crédito e consultoria para pequenos negócios na fase inicial, para então acelerar esses pequenos negócios. Quando isso ficou pronto, os Estados Unidos doaram esse método e tudo mais para a ONU. E aí a ONU chamou isso de Programa Empretec e aí começou a espalhar esse programa pelo mundo. A única parte da história que eu não gosto muito de contar, eu estou brincando, não é uma brincadeira, é que a primeira implantação do Empretec no mundo foi na Argentina. Nossa, aí dá um ciúmezinho aqui. Estou brincando, os argentinos tiveram um papel admirável em iniciar o programa Empretec no mundo, até hoje, o centro Empretec mais antigo que existe. E o Brasil, por ser um vizinho, veio na sequência. Hoje o programa já foi implantado em 51 países diferentes e se dedica a esse processo de formar empreendedores
pequenos empreendedores, candidatos a empresário e empreendedores nascentes para reduzir o índice de mortalidade, aumentar a taxa de crescimento e, com isso, gerar mais distribuição de lucro, que melhora as condições de vida do empreendedor, mais massa salarial, que influencia diretamente a comunidade onde o negócio está, mais pagamento de impostos, que influencia a cidade, o estado e o país onde ele está. Então, esse é o papel principal e é por isso que a ONU apoia um programa assim. A ONU, que é o capitalismo, não, a ONU, que é desenvolvimento social, mas entende que o desenvolvimento social só vem acompanhado do desenvolvimento econômico e que o desenvolvimento econômico repartido só acontece por meio das pequenas empresas. Não aconteceu por meio do comunismo e não acontece quando a concentração, a gente vê esse problema em discussão no mundo inteiro hoje, quando a concentração da riqueza está nas grandes corporações que têm relativamente poucos donos. Né? Então a riqueza fica muito concentrada. Aí você tem 20 pessoas detendo mais riqueza do que um continente inteiro. Hoje as 20 pessoas mais ricas do mundo juntas detêm mais riqueza do que todo o PIB da África somado. Então é algo assustador de se ver. Mas aí a maneira de combater isso, o bom combate, né, não é vamos pegar esses caras, vamos tributar, não é isso. É estimular mais empreendedores a surgirem. Eu não respondi sua pergunta, eu fiz minha propaganda do Empretec aqui, eu não respondi sua pergunta. Desde 2002 eu passei a atuar, além de atuar aqui no Brasil, atuar em outros países, e desde 2007 eu passei a atuar como coautor, com outros consultores, mas como coautor de todas as versões do Empretec. O Empretec é revisado de tempos em tempos, e aí desde 2007 eu atuei na revisão e no desenvolvimento de todas as versões do Empretec que existem aí. E aí, em 2019, 18, um pouco antes da pandemia, o Sebrae chegou à conclusão, olha, a gente já promove 600 seminários Empretec por ano, com aproximadamente 30 participantes, já são aí de 15 a 18 mil Empretecos novos por ano, mas a gente precisa nichar um pouco mais. Tem segmentos que não estão sendo bem atendidos pelo seminário Empretec, pelo programa Empretec do jeito que ele é. Né? Um deles é o segmento rural. O pequeno empreendedor do agronegócio tem dificuldades que são diferentes do lojista, são diferentes do prestador de serviços, são diferentes do pequeno industrial. Né? Ele precisa de customizações específicas para ele. E aí nós desenvolvemos uma versão lançada em 2021 que chama Empretec Rural, que é voltada para empreendedores do agronegócio, é normalmente aplicada nas cidades do interior do Brasil, onde o agronegócio é mais forte. Né? E aí na sequência veio, olha, nós precisamos olhar para o futuro desse programa e para o futuro dos negócios. Né? E aí tem uma crença. Eu me orgulho de ter feito parte do grupo de consultores que propôs essa ideia para o Sebrae. Tem uma crença que está na minha cabeça há muito tempo, que é a de que o jeito que as startups fazem negócio hoje é o jeito que todas as empresas vão fazer negócio amanhã. Então, testando coisas novas. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas um dia alguém vai montar um açougue e vai procurar investimento anjo. Entendi. Não vai procurar um banco para pedir financiamento. Vai chegar esse dia ainda. Pelo menos os melhores açougues. Os disruptivos, que têm alguma solução inovadora, provavelmente já fazem isso. Mas isso vai acontecer, inclusive, na economia tradicional. A gente... talvez você nunca tenha... Isso nunca tenha passado pela sua cabeça. Mas na minha geração, eu sou pelo menos uma geração mais velho que você, ou duas, se brincar, não vamos nem entrar nesse assunto. Mas na minha geração, quero montar um negócio. Aonde eu vou? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, sem nenhum demérito a essas instituições, pedir um empréstimo. Mas era a referência de onde tem o dinheiro. Ou então vou no meu pai pedir que ele me dê o dinheiro para montar um negócio. Né? Na sua geração, vou montar um negócio, o que eu faço? Opa, concebo uma ideia e vou pitchar ela para os anjos, para os investidores, vou conseguir esse dinheiro no mercado. Né? Tem a parte da família, dos amigos, mas você não imagina que seus pais vão te dar todo o dinheiro necessário para você começar seu negócio. Você pode até captar um empréstimo bancário, alguma, mas você não imagina que todo o dinheiro vai vir de um empréstimo, de uma instituição financeira, alguma coisa assim. Então esse raciocínio mudou. E isso vai mudar cada vez mais. O jeito que hoje os empreendedores de startup fazem negócio é o jeito que todos os empreendedores vão fazer negócio amanhã ou depois de amanhã. Legal. E eu dei um exemplo com financiamento, mas isso vale para organização, formação de time, atração de talentos, teste e validação de soluções, modelo de expansão. Tudo isso é o jeito que todas as empresas farão negócios em algum dia aí para frente. As startups são, então, a ponta do futuro. São a parte mais inovadora do ecossistema de negócios no mundo inteiro. Né? E aí,
Por causa disso, a gente olhando para o futuro do Empretec, olhando para o futuro dos negócios, precisamos nos aproximar desse ecossistema. E aí a gente fez uma proposta para o Sebrae de criar uma solução exclusivamente para startups, que seria o Empretec Startup, que tem uma dinâmica diferente do Empretec que a gente chama hoje de tradicional ou do Empretec rural. E aí isso foi desenvolvido, treinado, a gente trouxe um especialista em startups para fazer parte da equipe, que é o Yuri Gitarri, mineiro de Belo Horizonte, que é um dos dinossauros do ecossistema de startups aqui do Brasil. Ele se juntou a nós na equipe, a gente desenvolveu essa solução. Hoje ela está no Brasil e está começando a ser testada em outros países. Nesse momento a gente está implantando, não o Empretec Startup, mas uma versão parecida que usa alguns dos conceitos que a gente desenvolveu no Empretec Startup na Arábia Saudita e na Malásia. Isso está acontecendo nesse momento pela UNCTAD. E outros países vão acabar fazendo isso também. Irado. Eu não sabia que tinha esse histórico desse jeito. Faz sentido pra caramba. Inclusive, uma movimentação que me chamou a atenção há uns 2 anos atrás, quando a gente participou da aceleração da Ambev, foi o pessoal do grupo Alife Nino. Enfim, são restaurantes muito fortes em São Paulo, Boa Praça, Rainha, Tatu Bola, o próprio Nino, enfim, restaurantes fortes, em locais fortes em São Paulo, expandindo no Brasil inteiro. Buscaram um investimento, se não me engano, pegaram 100 milhões de reais da XP e estão expandindo no Brasil, então aqui em Brasília, inclusive. Então, faz total sentido. E aí eu vou aproveitar o gancho, né, e perguntar, quando você foi olhar isso internacionalmente, você acabou de responder parte dessa pergunta, que é levando para a Malásia e para Emirados Árabes. Aí você falou... Arábia Saudita. Desculpa. Arábia Saudita e Malásia. Já existe algum lugar no mundo em que você vê esse modelo de startup sendo implementado na economia tradicional? Nas economias centrais, que a gente chama de economias centrais, os países mais desenvolvidos socialmente que têm economias fortes. Nas economias centrais, isso já acontece. Então, você já vê isso acontecendo nos Estados Unidos. Recentemente, anualmente, existe um evento em Las Vegas, que é uma convenção de multifranqueados. Então, vão para esse evento aí operadores de franquia, não franqueadores. Franqueados que têm muitas operações. E aí, nessas convenções de multifranqueados, você já começa a ver grupos de discussão, palestras e rodadas de negócio com investidores. Então, isso já são empresas, não tem nada mais pasteurizado do que uma franquia. Né? Não tem nada mais voltado para a economia tradicional e pasteurizado do que uma franquia. Eu não falo isso em termos negativos. Até porque você é franqueador. Exatamente. Os nossos principais investimentos da Moai Participações são em unidades franqueadas e tem uma franqueadora também. Então, não há motivo não há demérito em dizer isso aqui. Mas a gente já vê esse movimento acontecendo em países como os Estados Unidos. E aí você vai olhar nos Estados Unidos, na França e no Japão, na Coreia do Sul, estão 3 empresas listadas em bolsa que têm 3.000 lojas, 3.500 lojas franqueadas. E quando você vai olhar a modelagem eu cresço com busca de capital de investimento privado, aonde eu vendo o resultado futuro do negócio. Eu antecipo um valuation futuro em troca do capital, dou um desconto exatamente como a gente faz no ecossistema de startups. Aonde esses caras aprenderam isso? No ecossistema de inovação, no Vale do Silício, no ecossistema de inovação dos Estados Unidos. Então, isso está acontecendo e nas economias mais desenvolvidas, aí eu vou agregar algumas, Suíça, Alemanha, os países escandinavos, eles já estão fazendo isso. E esse não é um movimento de disrupção, esse é um movimento natural. Os empreendedores olham para o que acontece no ecossistema de inovação, os empreendedores tradicionais, e falam, opa, não sou bobo, vou fazer isso também. Né? Se a SpaceX faz isso, por que eu não posso fazer isso para a minha indústria? Por que eu não posso fazer isso para a minha rede de lojas? Por que eu não posso fazer isso para a minha empresa de terceirização de serviço, fabricante de software, o que quer que seja? Então, isso está acontecendo cada vez mais e isso vai diminuindo. E quando eu falo diminuindo, chegando nas empresas menos capitalizadas, com tamanhos, com portes menores, com cada vez mais força. Nesse sentido, a gente aqui na América Latina está atrás do México e do Chile.
né, mas está à frente dos demais países. A gente tem Colômbia e Argentina mais ou menos no mesmo nível que a gente está, mas principalmente México e Chile. México pela presença e pela influência direta. O México tem uma presença muito grande de investidores norte-americanos, tanto na parte da economia tradicional quanto na economia inovadora, e não é à toa que a maior startup da América Latina é o Kayak, né, é uma empresa mexicana. Isso já está acontecendo no México, isso acontece no Chile, acontece em medida um pouco menor no Brasil, na Argentina e na Colômbia, mas está acontecendo cada vez mais. Caramba, eu ia te perguntar agora sobre quais são as principais diferenças e semelhanças que você observa entre os ecossistemas empreendedores, né, e diferentes países. Então, em outubro eu devo ir ao México para um programa de aceleração. Muito. A gente está aqui falando, mas esse cara já é um cidadão internacional. Né? Tô seguindo seus passos. Cada vez que eu olho, que eu ouço, não, o Guerra tá na Alemanha, não, o Guerra tá nos Estados Unidos, agora vai para o México. Diga mais. É onde estão as boas práticas. Eu estou entrevistando ele, viu, gente? Um dia a gente chega lá. E aí, você falou, né, México e Chile. Numa dessas viagens, eu notei que o Chile é muito parecido com o Brasil, né? Em oportunidades, desafios, né? É muito parecido. Então, naturalmente, a gente vê, por exemplo, startups que, eu quero expandir a minha operação do Brasil, vai para Chile, Colômbia, Argentina e México. Então, são os 3, 4 países aqui da América Latina, 5 países da América Latina que normalmente correspondem a uma parte significativa do mercado e por aí vai. Oportunidades, desafios e similaridades. Então, eu queria que você trouxesse tipo, uma perspectiva sua, né, de quais são hoje as semelhanças e os oportunidades e desafios que você vê economicamente falando, do olhar do investidor e do micro e pequeno empreendedor. Se a gente olhar para questões macroeconômicas, a nação mais parecida com o Brasil na América Latina, obviamente, é o México. Não tem nenhuma que chega... Se a gente for olhar para outra, que remotamente chega perto, é a Colômbia. A Argentina, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo país, vive um momento muito desafiante em termos socioeconômicos. E isso impacta diretamente na qualidade do ecossistema, tanto da economia tradicional quanto da economia inovadora. Apesar de que aquela que provavelmente, a gente está falando que o Kayak é hoje a startup de maior valor de mercado na América Latina, mas se a gente voltar alguns anos atrás e olhar para empresas gerais, colocando as startups juntas, provavelmente a Decolar... desculpa, não, falei besteira. O Mercado Livre é a maior... É uma empresa, já não mais startup, mas é o maior case de sucesso de uma startup aqui na América Latina como um todo, e a gente está falando de uma startup argentina. E tem outros casos, como a Despegar, a Decolar.com, e outros casos muito bem-sucedidos de uma geração anterior de startups que vieram da Argentina. Mas nesse momento, o mercado argentino e chileno são muito menores do que o mercado... São menores que o mercado colombiano, em termos correntes, atuais, de capital disponível, de oportunidades disponíveis, e mesmo a Colômbia não se compara ao México, ao Brasil, em termos de porte e desenvolvimento. A gente tem uma economia maior e mais pujante que o México, a gente tem indicadores socioeconômicos muito parecidos entre os dois países, a gente tem uma questão muito séria que a sociedade, ela fica evidente quando você compara o Brasil com outros países. Quando a gente está aqui imerso nessa realidade, que é a realidade da corrupção e da violência, a gente tende a achar que isso é meio normal, mas a gente não vive num país normal nesses dois níveis. Mas o México também enfrenta desafios muito sérios com narcotráfico, mais sérios que os nossos, inclusive, nessa particularidade específica. Mas então as duas nações são muito parecidas. O que desequilibra a balança a favor do México um pouquinho é a proximidade com os Estados Unidos e um arcabouço legal que é mais favorável, mais receptivo ao investimento estrangeiro. Então tem muito desproporcionalmente mais capital americano no México do que no Brasil. E isso desequilibra um pouco a balança. O Brasil também não é tão aberto assim à China, então a China está muito mais presente na Argentina do que no Brasil, proporcionalmente falando, né? Isso é algo que a gente precisa acordar rápido. Os nossos governantes precisam acordar rápido
Nós já estamos dormindo há muito tempo nesse ponto e o Brasil tem se tornado, nesse momento em que a gente está falando, o Brasil está um destino pouco atraente para o capital internacional. E isso faz diferença. Os fluxos globais de capital são importantes para o desenvolvimento de uma economia nacional. A economia brasileira não está num momento muito atraente. Vamos esperar que nossas lideranças se iluminem nesse sentido para poder se abrir mais e atrair mais esse tipo de capital, porque isso faz diferença a longo prazo para o crescimento ecossistemático, faz uma diferença muito grande a longo prazo. Mas então a gente falou de desafios. O nosso grande desafio, além de todas as questões socioeconômicas, etc., a expressão que eu vou usar é muito forte e não é apropriada, mas esse isolamento que o Brasil tem em relação ao resto do mundo. Todas as outras economias da América do Sul, aí eu não estou pondo o México, mas todas as outras economias da América do Sul são extremamente integradas entre si. Então, uma empresa, uma startup é uma empresa tradicional, pequena, razoavelmente bem-sucedida na Argentina ou no México, provavelmente já está presente no outro país. Os argentinos já estão no Uruguai, já estão no México, às vezes estão no Paraguai, às vezes estão lá na Colômbia, já estão lançando os tentáculos para outros países, enquanto que no Brasil não. Isso é uma herança do nosso idioma, do tamanho do nosso mercado, mas também de uma mentalidade ancestral de que a gente se basta, né? A gente não é tão aberto assim para o resto do mundo, né? E quando a gente fala em se abrir para o resto do mundo, 99% das conversas são sobre exportação e importação, não são sobre expansão internacional propriamente dita, né? De novo, as startups saem na frente e as mais bem-sucedidas já nascem com essa visão de vou para vários outros países, aqui da América do Sul, aqui da América Latina, o setor financeiro, que tem muito estoque de capital para investir, faz isso também, mas isso você vai para a Argentina, você vai para o Chile, você vai para a Colômbia, você vai para o México, é uma consequência natural do processo de crescimento, enquanto para a gente não. A gente é mais ensimesmado, a gente é mais voltado para dentro. Isso eu acho que é um desafio muito sério, até porque para quem é investidor de early stage, né, a gente investe no early stage muitas vezes sem perceber isso. A gente investe no early stage e as perspectivas de exit são muito remotas e muito lá adiante. A empresa precisa crescer muito para compensar os valuations iniciais ou até os valuation caps dos contratos de mútuo. As empresas precisam crescer muito. E uma das fontes desse crescimento, principalmente para empresas digitais, né, é a expansão internacional local. Mercosul, América do Sul, e isso não está na agenda da maior parte dos empreendedores, algo que me preocupa e me entristece muito, deveria estar mais. Legal. Esse foi o meu sentimento quando eu comecei a conversar com outros empreendedores latinos, porque nos grupos a gente vê poucos brasileiros, mesmo argentino, chileno, mexicano pra caramba, a participação deles é notória. Você vê poucos brasileiros até com a capacidade de conversar em espanhol. Dá até para entender, falar portunhol, qualquer coisa dessa, mas existe uma limitação. Eu lembro que fui ver um dado que é muito parecido, inclusive, com o inglês, que 1% da população brasileira fala inglês fluente e 5% avançado. O espanhol é mais ou menos a mesma coisa, né? Não chega nem... É o contrário, 5%. 5%. Avançado é abaixo de fluente. Fluente, avançado é 5%. Tá. Desculpa, então, assim, perdão. 5% e 1% é o fluente e 4% é o avançado. Exatamente. Agora entendi, perdão. E o espanhol é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, você não chega nem a 10% da população brasileira que fala espanhol e teria capacidade de se comunicar. Então, ter essa inserção no mercado é uma coisa raríssima. Eu vi recente um colega que é empreendedor também da Traction, que pegou a startup, cresceu pra caramba no Brasil e fez uma Traction México. Né? Então, a tendência é essa, até por inserção foram acelerados pela Y Combinator. Então, o mercado americano deve ter pegado... Agora, o mercado mexicano, a gente tem proximidade, então as histórias se conectam. E aí eu queria pegar, então, o Empretec Startup e te perguntar quais foram, então, os grandes... A inovação de olhar para o Empretec na tradicional e falar, esses são os pilares, as novas skills, né? As novas habilidades que a gente quer desenvolver no empreendedor para ele participar, ele sair transformado no Empretec Startup. Quais foram, o que foi de inovador de um para o outro? Excelente pergunta, obrigado. E isso é uma coisa que a gente tem raras oportunidades de debater, de discutir, né?
Mas o que eu posso te dizer a respeito disso? Primeiro, construção, o Empretec não é focado em preparação técnica de empreendedores. Então, você entra no Empretec, você não vai aprender gestão de fluxo de caixa, estratégias de marketing, gestão tributária, gestão de departamento pessoal. Você não vai aprender nada disso lá. A preparação é comportamental. Então, são as competências comportamentais que são necessárias para empreender. Né? E aí, aquele psicólogo que eu falei, o David McClellan, essa sumidade da psicologia, isolou um conjunto, primeiro de 23 competências, que depois foram reduzidas para 15, e hoje são 10 competências fundamentais para empreender com sucesso. Elas não mudam em razão do tipo de negócio que você tem. Se você é um empreendedor rural, se você é um empreendedor urbano, entre aspas, ou se você é um empreendedor inovador de uma startup, essas competências estão presentes. Mas a maneira de aplicá-las e a relevância delas para o sucesso, isso muda. Por exemplo, para um empreendedor rural, a competência de planejamento é fundamental. Porque a previsibilidade é razoável dos fatores, mas o nível de risco que você se expõe quando você toma uma decisão é muito grande. Você escolhe plantar soja esse ano, se você escolheu errado, se você foi plantar uma cultura que o mercado não está bom, ou que tem dificuldades climáticas e tudo mais, você pode perder o negócio inteiro, porque você planejou mal. A competência de planejamento é fundamental. Já num empreendedor de startups, a competência de identificação de oportunidades e iniciativa para explorar é imprescindível. Se você escolhe uma oportunidade furada, não importa o seu skill, sua capacidade, o time que você monta e tudo mais, crescer e se desenvolver vai ser muito difícil. Você precisa casar tudo isso com uma boa escolha de oportunidade. E no empreendedorismo urbano tradicional, em que o nível de competição já é muito grande, né, a capacidade de persuasão, que é a capacidade de venda, capacidade de comercialização, é muito importante. Todas as capacidades estão presentes em todos, mas varia a intensidade. Agora, quando a gente fala de empreendedores do Empretec Startup, do Empretec tradicional, tem uma diferença muito relevante, muito sensível, que para você é o arroz com feijão, mas que para a maior parte dos empreendedores é difícil até de entender. Né? Uma empresa de economia tradicional, ela constrói o seu valor, ela constrói a sua riqueza, basicamente apoiada em resultado. Uhum. Então, para ser bem direto, uma loja de roupas, um restaurante, um açougue, uma escola e outros empreendimentos da economia tradicional, eles valem mais quando eles dão mais lucro. Então, se eu tenho uma margem de 15%, meu valuation é um. Se eu tenho uma margem de 20%, meu valuation é outro. Sobre as minhas vendas. Se eu tenho uma margem de 2%, meu valuation é outro, e se minha empresa está dando prejuízo, meu valuation é muito menor. Inclusive, a gente já viu várias vezes casos de empresas que são vendidas por R$1, porque o valuation, porque ela está em prejuízo, aí ela é entregue para alguém que vai fazer o turnaround, vai desenvolver a empresa, vai fazer ela crescer de novo. Inclusive, empresas de grande porte passam por isso na economia tradicional. Na economia inovadora, não é o resultado que é o pilar da construção de riqueza, da construção de valor, é o crescimento. Então, na economia inovadora, a sua empresa vale mais quando ela cresce mais, certo? Quanto mais ela cresce, mais ela vale. E isso, como a gente falou lá atrás, o jeito que as startups fazem negócio hoje é o jeito que todo mundo vai fazer negócio amanhã. Os mundos se fundem, né? Então, agora a gente já começa a ver empresas da economia tradicional avaliadas pela capacidade de crescimento também e startups avaliadas pela capacidade de geração de resultado também. Mas o drive principal da economia inovadora é a capacidade de crescimento e o drive principal da economia tradicional é a geração de resultado. For profit, for equity. Isso é literatura já mais do que comum. E aí nós precisamos adaptar a solução educacional para que, quando a gente fala do Empretec Startup, a gente esteja sensibilizando os participantes para não perderem de vista a necessidade de crescer constantemente. Enquanto a gente está na economia tradicional, a gente adapta as ferramentas para que os participantes não percam de vista a necessidade de gerar resultado positivo sempre. E, às vezes, nem sempre, esses dois drives não são compatíveis. Não é sempre que isso acontece, mas é comum acontecer. Né? Não estou dizendo que é uma regra, mas é comum acontecer. Então, você sacrifica o lucro para crescer, ou você sacrifica o crescimento para lucrar. Então, são abordagens Eu falei diferentes. pro Igor, ele assistir bem esse episódio, porque ele ia ter uma aula. Eu tô tendo uma aula aqui, eu vejo, até pouco tempo teve crise no Vale do Silício, porque tinha startup,
explodindo o valuation, mas não estava crescendo de forma saudável. Isso é um mecanismo natural Né? de correção do mercado. Exatamente. Mas e aí? Continua, perdão. E aí o que a gente vê hoje são investidores querendo investir em startups que elas têm um crescimento, elas têm uma perspectiva de crescimento, mas que já geram resultados de maneira saudável. É sustentável, como tem gente utilizando também. Então, está crescendo o seu faturamento, o número de clientes, o cliente está satisfeito. Então, é um olhar para o quanto que ela está saudável internamente, mas sem perder o olho para pergunta que você me fez na nossa reunião de sexta-feira, que é, quando é que vai ser o salto? Né? Então, o salto, você ter a capacidade de dar o salto, ainda é o que o investidor quer olhar numa startup. E por que isso acontece? Né? Apenas explicando para você que está assistindo a gente aqui, o que é o salto? É o crescimento exponencial do negócio. Né? Quando a gente fala de crescimento orgânico, a economia brasileira cresce aí 2%, 3% ao ano, uma empresa que cresce 15%, 20% ao ano é uma empresa extremamente saudável para as bases de economia tradicional. Só que quando essa empresa é transacionada, um investidor entra, alguém compra um pedaço, você vai avaliar a empresa por um número de múltiplos do resultado atual que ela tem, né? Então, a maneira como você amarra o valor da empresa é compatível com o crescimento orgânico. Quando você avalia uma startup, normalmente a startup te vende hoje um valuation que ela vai levar alguns anos para alcançar. Né? Então, você entra em empresas que faturam, tem um MRR faturam 6, 7 mil reais por mês, elas são avaliadas em 4, 5, 6 milhões de reais. Isso na economia tradicional não faz nenhum sentido. Por que na economia inovadora isso faz sentido? Porque o empreendedor está te vendendo hoje o valor que ele busca alcançar daqui a alguns anos. Se ele tiver crescimento orgânico, esse valor não chega. Vai levar 20, 30 anos para esse valor chegar. Então, o investidor vai ter prejuízo nesse investimento. Ainda que ele não perca o capital, esse é um investimento que vai ser pouco competitivo em relação ao investimento financeiro tradicional num CDB, pelo CDI, né, ou ao investimento numa empresa de economia tradicional. Então, você pergunta sempre para os empreendedores onde é que o crescimento de escala significativo vai acontecer no seu negócio. Como é que você vai fazer um crescimento marginal, um crescimento de tal elasticidade que marginalmente ele vai ser muito forte, ou seja, o próximo real de investimento gera um volume de crescimento na sua base de clientes muito maior do que o anterior. E aí, nessa escalabilidade razoável ou forte que a empresa tem, é que reside a construção de valor. Então, esse tipo de coisa, você nem explica para o empreendedor de economia tradicional, nem é uma ferramenta que ele tem necessidade no dia a dia dele. Né? Então, é por isso que são ferramentas e instrumentos de capacitação diferentes. Mas isso vale também para você que quer investir. Se você é um candidato a investidor na economia inovadora, você precisa entender que o jogo é o jogo do crescimento. Por isso que não tem problema, não é que não tem problema, é desejável que não aconteça isso. Mas não tem problema se hoje a startup está queimando caixa, ela está perdendo dinheiro nas suas operações. O que importa é o crescimento, porque senão ela nunca vai valer o valor que você está pagando agora para entrar. Ela pode estar... E aí, se você cobra do seu empreendedor que ela dê resultado positivo agora, o que ele precisa fazer? Aumentar o preço, investir menos em geração de clientes e mais em eficiência operacional. Aí o crescimento dela fica orgânico, ela dá um lucro lá, mas esse lucro, quando for distribuído para você, para os seus 2, 3% que você comprou, nunca vai retornar o investimento que você fez. Você comprou um valuation de uma empresa que é muito maior do que a que ela está agora. Então, o investidor precisa estimular o crescimento. Isso é que é a chave quando você investe em startup. Vamos entrar, então, na pauta empreendedorismo e capital de risco. Né? Que, pegando sua jornada, você vende logística, depois alimentação, empretec, startup. Na verdade, aí tem Tá construção misturado. civil, saúde, energia renovável, Pronto. tem algumas outras verticais de investimento, mas em que eu atuei, inclusive, como operador ainda. Hoje eu não faço isso mais. Eu não entro mais em nenhum negócio para operar, apenas como investidor. Mas já houve momentos em que eu, mesmo investindo, atuei como operador de negócio em outras situações, porque a oportunidade pedia ou porque foi uma condição dos sócios para que eu participasse do negócio. Eu cheguei, o negócio já existia, a ideia já estava acontecendo, eram sócios que eu valorizava. Isso aconteceu com o meu empreendimento no setor de saúde, isso aconteceu com o empreendimento no setor de energia renovável também, mas esse foi por pouco tempo. No meu empreendimento no setor de saúde,
a oportunidade era maravilhosa, o negócio era maravilhoso, mas ele já existia quando eu cheguei. Uma condição para que eu entrasse como investidor é que eu aceitasse liderar o negócio. Né? Eu não faço isso mais hoje, mas isso fez parte da minha trajetória como empresário. Eu não sou mais como empreendedor. Eu não sou mais empreendedor hoje. Eu, inclusive, não me acho um empreendedor tão talentoso assim. Eu acho que a minha capacidade como investidor é melhor do que a minha capacidade era como empreendedor. Pronto. O que te fez fazer parte dessa de saúde? Eu sei que era uma oportunidade incrível. Você não tem nenhum background de saúde, não que eu saiba. Nenhum. E rodar uma startup, um empreendimento em crescimento. Na época, se eu não me engano, veio ali da tua relação com o aprendiz, certo? Exatamente, foi isso que aconteceu. Cara, tem umas coisas engraçadas que acontecem na vida da gente, né? A gente estava, em 2013, revisando o Empretec. E aí a gente incluiu depoimentos de alguns empreendedores de sucesso. A gente sempre inclui empreendedores de sucesso, dando depoimentos nas versões do Empretec. Por exemplo, a gente trouxe o Guerra para dar um depoimento no Empretec Startup. Né? Verdade. A gente estava fazendo isso foi a primeira vez que a gente fez. Trouxe essa visão de trazer um empreendedor, alguns empreendedores de sucesso para dar depoimentos na versão do Empretec tradicional. E a gente entrevistou uma empreteca muito bem sucedida, que é a Carla Sarni, da Sorridentes. Aí eu fui entrevistar ela em São Paulo e a gente gravou um vídeo com ela explicando como que ela construiu o negócio dela. Eu entendi como funcionou a Sorridentes, que é uma das principais franquias de odontologia popular de todo o Brasil. Né? E aí eu estava em São Paulo, era a época da gravação do Aprendiz, em 2013, era o Aprendiz, o Retorno, quando tinha mudado o João Dória, com quem eu tinha trabalhado, para o Roberto Justus, era o primeiro ano que eu ia trabalhar com o Roberto Justus. E aí eu não conhecia ele ainda, a gente se conheceu nos bastidores. Eu nem lembrava dessa do João Dória. Não lembrava, para duas. mim sempre foi o Justus. Acabou que o destaque maior aconteceu trabalhando com o Roberto. E aí, até porque ele é a cara do Aprendiz, né? Ele foi o primeiro apresentador do Aprendiz, aí ele saiu da Record, foi para o SBT, se eu não me engano, e aí durante esse tempo quem apresentou o Aprendiz também com muito sucesso, também um grande empreendedor, admirável, que eu aprendi muito, foi o João Dória, ex-governador de São Paulo. E aí o Roberto voltava para o programa, conheci o Roberto nos bastidores, a gente começou a trabalhar junto, um dia ele chega para mim e fala, você que é consultor de pequena empresa, eu não entendo muito de pequena empresa, meu negócio são empresas grandes, o Roberto é uma pessoa, né? Eu entendo de empresas grandes e tal, mas eu comprei uma empresa pequena aí, dá uma olhada nela para mim, vê o que você acha. E aí eu fui olhar, era uma clínica médica de saúde popular, tipo uma semana depois que eu tinha aprendido tudo com a rainha de odontologia popular, que era a Carla Sarni. Né? Eu estava com isso fresco na cabeça, tudo mais, fui visitar a Mega Med, que era uma clínica só de saúde popular que o Roberto tinha comprado em São Paulo. Cheguei lá, vi o negócio, enxerguei as oportunidades compatíveis com o que a Sorridentes tinha feito em odontologia e falei, cara, o processo é esse. No dia seguinte, voltei e perguntei, e aí, o que você achou do negócio? Aí eu, né, valorizando o passo, falei, não, interessante, mas tem muitas coisas que podem melhorar. E aí, apresentei isso para ele, ele ficou interessado, eu falei, então... Aí ele falou, nossa, que legal e tal, vou te colocar para conversar com o meu sócio. Eu falei, não, eu quero entrar nesse negócio, eu faço isso aqui que eu estou falando acontecer. Ele falou, não, já temos o meu sócio com um outro operador, que era o genro dele, atuando aqui e tudo, não precisamos disso. Aí tive um almoço com eles, contei tudo e tal, voltei. Continuamos o programa, quando acabou a temporada, voltei para Brasília. No ano seguinte, a empresa não estava andando muito bem e o genro do Roberto, que opera um fundo, opera a Tricorp Investimentos, um fundo de private equity muito bem sucedido em São Paulo, provavelmente já estava cansado, não cansado, mas ele estava se dedicando um tempo que ele não tinha para um negócio que não estava crescendo, que era muito pequeno. Então surgiu a oportunidade de eu entrar, eu comprei uma participação no negócio pelo que ele valia, então, com foco de expansão. E mais adiante, tal, tive a oportunidade de vender para um comprador estratégico, que era a família que tinha vendido o Hospital São Luís para o BTG para formar a Redditor. A gente teve a oportunidade de vender para a holding FMA dessa família, a família Marco Antônio, que adquiriu esse negócio posteriormente. Então, nesse processo, eu não só aprendi muito como operador, inclusive apanhando o tempo inteiro do meu sócio, né, controlador do negócio, que o Roberto é daquele jeito na televisão e daquele jeito no dia a dia. Então, aprendi
aprendi bastante com isso, e aí nessa saída resolvi não mais operar nada e me dedicar só a investir. Foi quando a Moai Participações não traumatizou, mas ensinou muito, e o exit me deu uma oportunidade de capitalização que me permitiu aplicar esse capital na criação. Eu já tinha outros negócios, a gente concretizou todos os negócios da Moai Participações, e a Moai Participações, que é a holding de investimentos, seguiu adiante fazendo outros investimentos em startups e em empresas de economia tradicional, que é a minha atividade hoje. Agora entramos no assunto que eu queria, que o pessoal vai gostar mais, que é a Moai Participações. Então, você construiu toda a sua jornada, fez exit, foi mentor, palestrante, construiu projeto, construiu programa, construiu um monte de coisa. Você tem um repertório maduro de investidor e mentor, que é hoje uma startup que é early stage, ela normalmente busca por um grande mentor. Alguém que não vai ser só botar um dinheiro e esquece o dinheiro lá, que é o que o pessoal chama do smart money. Então, eu sempre vi você como um investidor que entende tanto que grande parte da pivotagem, eu te culpo por isso, que a gente virar o norte, né? A nossa Belo Horizonte ser o micro e pequeno empreendedor. Então, quais hoje são, né? Ou quais sempre foram, ou quais são hoje os critérios de seleção quando você olha assim, caramba, eu preciso investir numa startup? O que você olha quando você vai investir numa startup? Já te conto isso, mas eu queria te fazer um comentário. Assim, eu posso até ter tido algum mérito na sementinha para a sua virada, mas eu sei, por ouvir a sua história, por ver a atuação da Polos no mercado, que vocês já fizeram várias evoluções conceituais na maneira de olhar para o mercado e atacar. E esse salto, acho que está muito próximo aí. Quem ainda não investiu na Polos, se tiver oportunidade, aproveita aí, porque senão... O Murilo vai ser o último. O Murilo vai ser o último dessa última. Porque é uma oportunidade. Então, Murilo, se você estiver assistindo, aproveita a oportunidade aí. Mas, Guerra, o que acontece? Você me perguntou se eu me traumatizei com a Mega Med. De jeito nenhum. Foi uma experiência de muito aprendizado e muito crescimento. Mas eu já me traumatizei com um investimento que eu fiz, não vou citar nomes aqui, mas com um investimento que eu fiz em uma startup super early stage, me traumatizei, é claro que é um jeito de falar, de forma alguma, continuo investindo e tudo mais, mas em uma startup early stage que não deu certo, porque eu vi vários erros que eu cometi no processo de seleção do empreendedor em que eu ia investir, e que eu acho que eles estão muito presentes no super early, no estágio inicial das startups. Então, eu não invisto mais nesse estágio FFF, né? Family Friends e Founders, ou Family Friends e Fools. Eu não invisto mais nesse estágio. Lá atrás, na minha tese inicial, eu falei, olha, eu não sou, né, multimilionário, não tenho capital tão grande assim para investir, então eu vou investir, vou aplicar toda a minha capacidade todo o meu conhecimento histórico de trabalhar com empreendedorismo e a minha capacidade de me aprofundar, já que eu não sou operador, tenho tempo para ir a fundo em cada negócio que eu for investir, para encontrar as startups no super early stage e aí colocar pouco dinheiro no momento em que eu posso ter uma participação relevante, para depois surfar nesse crescimento. Essa era a tese, ela fazia sentido, mas eu não fui bem sucedido no processo de seleção. E aí, numa das startups que a gente investiu num solo founder, que era uma pessoa que eu admirava, que já tinha experiências prévias no ecossistema de startup aqui do Distrito Federal, mas ele era um solo founder com uma ideia que parecia facilmente validável, que se conectava com um negócio que já era investida nossa na economia tradicional, né, e que tinha um projeto pela frente. E aí eu fiz um investimento na primeira rodada que esse founder fez, um investimento relativamente baixo, mas a primeira rodada que esse founder fez, e aí por uma série de motivos, o caminho dessa startup se desvirtuou e a gente perdeu 100% do investimento. E aí eu vi que as variáveis que, na minha opinião, fizeram com que essa startup se desvirtuasse eram variáveis onde eu teria muito pouca influência e controle em outras startups também. Então, aí a gente, na Moai Participações, achou que não valia investir nesse estágio, porque a gente não encontrou um jeito de amarrar os empreendedores com as variáveis que deram errado nessa startup que a gente investiu. A gente mudou o foco para um estágio um pouquinho mais avançado,
pós-PMF, pós-Product Market Fit, pós-validação, o início da curva de tração das startups em que a gente investe. Então, hoje, para a gente, é importante que a empresa tenha um ARR de 60 a 600 mil reais anuais, né, de receita recorrente. Isso é um critério. A gente é agnóstico em setor, mas é importante isso. É importante que no time da startup de founders, a gente tenha os 3 Hs. A gente tem um hipster, a gente tem um hacker, a gente tem um hustler. Não importa o segmento, ainda que seja hardware, ainda que seja economia tradicional, é importante que a gente tenha isso. A gente não investe mais em solo founders. O risco é muito grande, né? Muitas vezes os startupeiros, os startuppers, são muito jovens. E essa é uma fase que é natural, o foco mudar com facilidade, ou você está testando oportunidades para sua vida, para construir sua vida. E não está errado, né? A gente faz isso a vida inteira, mas quando a gente é muito jovem, na fase aí dos 18 aos 25 anos, 24, 25 anos, isso é muito forte, né? Então, quando a gente vê um solo founder nessa faixa etária, ou logo depois dessa faixa etária, a gente acha que o risco do investimento se perder quando a dificuldade chegar é muito grande, porque ele pode simplesmente mudar o foco. E gente talentosa está sendo beliscada pelo mercado o tempo inteiro. Então é muito fácil perder o empreendedor, o investimento vira pó, e você não tem garantia quanto a isso. Então a gente procurou fugir disso, é importante que a gente tenha pelo menos, se tiver 2 founders com os 3 skills, a gente já investe, mas a gente busca pelo menos 3 founders e a gente avalia, tem um foco cada vez maior em avaliar o time que tiver vestido, né? O que significa isso? Sócios fundadores e funcionários que tenham contratos de vesting para se tornar sócios. A gente avalia a competência desse time aí. Então, agnóstico em setor, ARR mínimo, os 3 Hs presentes no time de sócio original e um time que nos pareça forte o suficiente. Além aí, só depois disso, uma oportunidade que para a gente faça sentido em termos de escalabilidade, em termos de crescimento exponencial, em função dos valuations que normalmente se aplicam. Legal. Então, a gente não é mais o primeiro cheque. Tem algum case de sucesso que você pode compartilhar? Cara, eu creio que a gente tem alguns cases No eixo e fora do eixo. Fora do eixo, a Clarios é uma startup de energia renovável que a gente investiu, do interior de São Paulo. Ela desenvolveu uma solução para gerir, fazendo um comentário rapidinho, o pitch da Clarios para nós foi o seguinte: nós estamos na corrida do ouro da energia renovável, né? Então tá todo mundo largando o que está fazendo para montar usinas fotovoltaicas. A gente não quer montar usina fotovoltaica, a gente quer vender picareta, né? Não picareta, Picareta bandido, a gente quer vender pá, né? Ou a gente quer vender calça jeans, como que é o que fez a Leves virar a indústria que virou, né? O que a gente quer fazer? A gente quer apoiar esse boom, né, com ferramentas de gestão, de conexão ao grid, de conexão com distribuidoras, apoiar a gestão das usinas fotovoltaicas e das pequenas centrais eólicas com o mercado. A gente quer e melhorar a eficiência operacional delas. Então, a Clarios faz isso. Ela tem um protocolo de gestão de usina fotovoltaica e de pequena central eólica e de conexão com o grid, com as distribuidoras de energia, nesse momento, de 7 estados brasileiros. A gente entrou quando ela estava no primeiro estado ainda, que era o estado de São Paulo, a região do interior do estado de São Paulo. Esse é um caso em que a gente ainda está longe do exit. Nós estamos com lock-up de 5 anos, mas é uma oportunidade que funcionou bastante. A gente tem outras startups investidas, inclusive tem 2 aqui do Distrito Federal que a gente acredita, que a Moai Participações está presente, que a gente acredita que são casos de sucesso. Uma delas está em captação de Série B, eu não sei se eu podia falar isso. Nem eu, mas eu tô ligado qual que é. E está em captação de Série B, é uma empresa que tem tudo isso. Tem um ARR até mais razoável um pouco que esses números
números que eu falei, tem os 3Hs presentes, tem um time vestido extremamente talentoso e, além disso, de quebra, já tem outros investidores extremamente, inclusive, poderosos, com redes de conexão muito mais poderosas do que a nossa, do que a da Moai Participações, que podem levar essa empresa para o próximo nível, que estão ajudando ela nesse processo. É uma empresa intensiva em capital, que estão ajudando ela nesse processo. Uma outra empresa que a gente está aqui do Distrito Federal, que está mais baseada em São Paulo, que já captou fora do Brasil e tudo mais, é uma empresa voltada, eu também não sei se eu posso falar muito, por isso eu não vou omitir o nome, mas é uma empresa mais voltada para ESG, é uma empresa mais voltada para sustentabilidade social nesse caso. Né? A gente tem ainda uma empresa, porque essa é uma tese que a gente está adotando, eu vou falar disso agora, uma empresa que é uma franqueadora, que está surfando a onda das franquias, das startups franqueáveis, que foi uma onda lançada principalmente pelo WeCoffee de São Paulo, não é uma cafeteria, mas pelo WeCoffee de São Paulo, que é uma rede de milkshakerias que está buscando alto crescimento, alta expansão, com uma base de franqueados ativa e forte. Então, eu creio que esses são os principais cases de sucesso, não de sucesso, os principais cases desta tese de entrar em estágios um pouquinho, depois que a empresa está validada, com uma esteira de crescimento muito clara na fase de tração, onde a gente possa apoiar tração e onde a gente possa participar desse processo de elevado crescimento. Como a gente não é uma empresa, um micro VC tão capitalizado assim, a gente não tem muitos tiros que a gente possa dar. Mas esses cases, nós temos... Já fizemos 17 investimentos até aqui. Temos um write-off, que é o fracasso, e temos um exit, que na realidade foi um exit, foi um investimento corporativo que a gente fez. Você conhece o caso, também não vou citar, você conhece bem o caso. Foi um investimento que a gente fez numa outra holding de investimentos, da qual a Moai Participações era sócia. A gente investiu numa ideia também de energia renovável, e aí depois, por um desalinhamento entre os sócios, a gente fez um exit da nossa participação. Acho que a gente saiu muito bem. A empresa hoje vale menos do que o valuation de quando a gente saiu. Acho que a gente saiu muito bem desse caso aí. Entendi. E olhando, então, para o seu portfólio, você com certeza teve medo na seleção das startups. Sim, não medos, mas caramba, será que eu invisto? Será que eu não invisto? Quais hoje são, né? Quais são os principais yellow flags, talvez não red flags, mas as yellow flags que o investidor normalmente não está olhando e que ele deveria olhar? Tá. Eu vou te responder isso, mas eu queria te dizer o seguinte. Eu, no início, quando eu falei, vou investir nesse negócio, isso foi em 2012. Vou investir em startup. Eu fui convidado pelo Sebrae para dar uma palestra e ser jurado de uma competição de startups que ia acontecer na Campus Party de 2012, quando o Sebrae lançou o programa Like a Boss. Participei. Aí eu fui, foi o primeiro ano em que o Sebrae teve o Like a Boss numa Campus Party, não tinha em outras cidades do Brasil, só tinha em São Paulo. Aí vou eu, que não entendia nada, não sabia o que era, atuar como jurado de uma competição de startups e dar uma palestra para startupeiros, né? Fui ler, estudar e tudo mais, fui convidado mais de um mês antes. E aí me apresentaram o Yuri Guitarre, que ia ser uma espécie de mestre de cerimônias do reality show, que seria o Like a Boss, que aconteceria durante a Campus Party. Eu fui convidado, porque eu já atuava no reality show, que era o Aprendiz, com o Roberto, me convidaram para ser jurado desse reality show que ia acontecer durante a Campus Party com o Yuri Guitarre. Cheguei lá, o Sebrae tinha uma programação de palestrantes que o Yuri que montou, e tinha o Thiago Matos, que na época era da Perestroika, tinha o Júlio Vasconcelos, que na época era do Peixe Urbano, tinha uma galera, tinha outros grandes nomes do ecossistema de inovação brasileiro, uma galera muito boa que palestrou num stand do Sebrae para 50, 60 pessoas. E eu bebi dessa fonte, aprendi muito com esses caras e voltei de São Paulo, na época eu ainda não morava lá, morei um tempo em São Paulo, nessa época eu ainda morava em Brasília, fui para participar desse
desse evento. O Yuri e todas essas pessoas me ensinaram muito, eu aprendi bastante, achei que aprendi bastante sobre o que era, voltei, vou investir em startups. E aí procurei me conectar ao ecossistema local. Na época, o Guga Gorenstein, da BX Blue, tinha o Pope, que era uma startup dele, estava começando um movimento de construção do ecossistema local de startups com as TEPs, aqui no Distrito Federal. Eu conheci a turma que fazia, me apresentaram algumas startups, que eu era o bobo na sala, o primeiro Zé Mané que quer investir. Então, todas as startups queriam conversar com vai que o cara investe na minha. Conversei com um monte de gente, aprendi muito, né? Mas não investi em ninguém, eu ainda tinha muito medo. É por isso que eu contei essa história, eu tinha muito medo, né? Até que em 2014, então passou um tempinho, 2013 para 2014, o Guga Gorenstein chega e me fala, então, estou montando uma startup nova com outros 2 caras aqui, com o Roberto e o Fabrício. O Roberto eu já conheci, o Fabrício eu conheci, vinha conhecer depois. Nós estamos montando e tal, um robô de crédito consignado, me contou a tese do que seria a BX Blue. Quer entrar? Eu falei, opa, acho que eu quero. Me passa aí mais informação. Ele mandou o pitch deck, me mandou as informações e eu, como bom, né, em cima do muro, fiquei enrolando. Tô vendo, tô analisando. Aí liguei para as pessoas que eu conhecia, que já eram, o que você acha dessa ideia? Uns diziam que era boa, outros diziam, não sei se vai dar certo e tudo mais. Eu meio indeciso um dia, pensei assim, cara, não é um investimento tão alto assim, eu preciso sair na chuva, eu preciso me molhar se eu quero sair na chuva, se eu não quero ser um investidor que não investe. Eu quero realmente conhecer isso, né? Vou entrar, liguei para o Guga e falei, Guga, quero entrar sim, vou fazer o investimento. Ele falou, Renato, desculpa, cara, demorou demais, já fechei a rodada, já aconteceu. E a BX Blue já zarpou e eu fiquei no porto dando tchauzinho. Então isso fez eu perder um pouco de medo de investir, entender que se você quer sair na chuva, você tem que aceitar que vai pingar, que vai molhar um pouco, vai molhar o sapato, você tem que aceitar isso. Então, você precisa adotar uma técnica de spread, mas não de pray, né? Mas você tem que adotar uma prática, você não pode ficar correndo do risco. Então, isso me tirou um pouco esse medo, tirou tanto que eu acabei fazendo um investimento que deu errado depois, sem ter olhado as variáveis corretamente. Eu considero que aí você vai muito para um lado, não investir, vai muito para o outro, investir fácil demais. Hoje a gente está mais seletivo e tomando um pouco mais de cuidado sobre os projetos que a gente apoia. Você perguntou das yellow flags, né? As red flags eu já te falei, aqueles são requisitos. Fora daquilo a gente não entra, aquilo é red flag. Mas uma grande yellow flag para a gente, tem 2 grandes yellow flags para a gente. E normalmente, quando a gente faz esse tipo de exigência, as pessoas olham para a gente como a gente olhava para nossa mãe quando a gente saía de casa e ela fala, leva um casaco. Quando a gente conversa isso com os empreendedores, esse é o olhar que eu recebo. Eu sou a mãe perguntando se ele está levando um casaco, né? Primeiro, a gente procura explorar muito a esteira de crescimento que está na cabeça do empreendedor. A gente costuma começar com a pergunta, cadê o salto? Como que vai vir? O que vai acontecer? E quando o empreendedor ou os founders respondem para a gente, não, você tem que entender que é startup, muda, pivota, isso para nós é um yellow flag, é um orange flag, já é quase virando vermelho. Que o que isso aí mostra é que não, eles não sabem como eles vão dar o salto. Estão vendendo um valuation de quem já saltou sem saber. Então, assim, eles vão pular para ver se tem paraquedas no meio da mochila quando eles estiverem caindo. E esse é um risco que a gente não quer correr. A gente, então, busca muito explorar como que o empreendedor vê o salto. Aí, o que já me perguntaram em outro podcast sobre startups, não esse recente, num outro podcast sobre startups, mas, Renato, você está exigindo de uma startup, que é um negócio inovador, que precisa pivotar, que precisa mudar, que precisa se adaptar ao feedback do mercado, que ele já te diga como ele vai crescer, é isso que você está pedindo? Não, eu não estou pedindo que ele se comprometa com a visão que ele tem, eu estou pedindo que ele tenha uma visão. Ele pode não conseguir concretizar ela e ter que adaptar ela à medida que o tempo for passando e as dificuldades do mercado forem surgindo. Mas se agora ele não consegue me descrever com detalhes o que ele está pensando em fazer, isso significa que muito desse capital que ele vai receber vai ser gasto para ele descobrir o que deve ser feito. A gente quer uma visão clara desse processo de expansão. Isso é um yellow flag. Se não existe, é um yellow flag para nós muito forte. Outra coisa que é um yellow flag é quando hoje a gente entrevista a equipe, esse time de founders e de
vestidos, a gente não sente um comprometimento muito profundo dessas pessoas com o negócio. Então, por exemplo, founder original que tem outras atividades, não, pois é, eu tenho aqui startup, mas eu também trabalho em tal lugar, eu também tenho um outro emprego, eu faço uns projetos por fora, isso pra gente é no-go. Se ele não acredita no negócio totalmente, se eles, não é só um não, se eles não acreditam no negócio totalmente, como é que a gente vai acreditar? Entendeu? Uma coisa é o cara faz isso, mas ele tem uma atividade filantrópica, ou ele dá aula, ou ele palestra em eventos, porque ele se tornou um founder conhecido e tudo mais. Isso acaba sendo útil para o processo de crescimento pessoal do empreendedor, que acaba aprendendo também. Outra coisa, não, eu tenho um outro emprego. É da onde eu tiro uma parte da minha renda. Não, meu amigo, se você já está nesse estágio aqui, a empresa tem que te pagar, nem que seja com dinheiro do investimento. Mas assim, o mindset tem que ser de total comprometimento com aquele projeto, com aquele negócio. Isso para nós é muito importante. Mas a gente busca esse comprometimento até no time que está vestido. A gente busca identificar se os que estão vestidos, geralmente... Por exemplo, a gente pergunta, quanto vai valer esse vesting seu quando você converter? Quando os caras não sabem dizer, isso já é um sinal de oba-oba. Sabe, o cara entrou num negócio para um valor futuro que ele nem imagina qual seja, né? Isso é um sinal de oba-oba para a gente. O que significa? Que o cara é irresponsável? Não, ele pode ter feito isso com toda a responsabilidade. Mas se ele nem projetou isso, a hora que alguém assinar um cheque em branco para ele ir trabalhar numa multinacional, remoto, ganhando em dólar, ele vai. Aí é a hora que você perde o CTO, é a hora que você perde gente muito relevante para o crescimento do negócio, e isso custa muito caro para o processo de expansão da startup, podendo inclusive impactar muito pesadamente aquele valuation futuro, que é quando a gente finalmente vai recuperar o investimento. O investimento em startup é de 7 anos para frente. A gente não acredita muito, porque nos Estados Unidos tem estatísticas que dizem que você tem exit de 4 a 6 anos. A gente não acredita nisso aqui para o Brasil, a gente não vê. Ouve dizer, mas é muito raro você ver isso. Então, de 7 anos para frente, e a startup tem que andar mais ou menos na linha de crescimento que ela planejou. Ela pode mudar, pivotar, mudar e tal, mas se ela não andar mais ou menos naquela linha de crescimento, esse valuation não vem. Eu não vou conseguir sair. Entendeu? E aí, se eu não vou conseguir sair, eu vou virar sócio de um negócio que vai fazer distribuição mensal, mas eu paguei por um negócio que ia crescer e eu ia ganhar no exit. Normalmente, isso dá prejuízo. E aí, para nós, cujo objetivo da Moai Participações é reciclar esse capital e continuar fazendo isso com crescimento, a gente não... a Moai Participações é um micro VC que não é o topo da cadeia alimentar. O topo da cadeia alimentar é o VC que administra capital de terceiros. Nós só administramos capital da Moai Participações mesmo, né? Então, se esse é o plano para o futuro, a gente não pode cometer grandes erros ou ficar preso em negócio que não cresce, senão a gente não recicla capital para continuar fazendo isso no futuro. E aí um horizonte de 20, 30 anos fica completamente prejudicado por causa disso. Então, essas são as principais yellow orange flags que a gente olha aí e fazem a gente não seguir. Legal. A gente está quase caminhando para o final. A gente já falou aqui 1h40. O cara fala pra Fala caramba. pra caramba mesmo. Nossa Você Senhora. fala pra caramba, mas eu gosto de ouvir pra caramba. Tagarela. Você fala pra caramba, então eu gosto muito. Estamos no ambiente certo. A gente começa a ir para uma parte mais de conselhos e perspectivas. Então, a Apollos, quando trouxe os primeiros investidores, eu já ouvi do Frois, por exemplo, que é o fundador e CEO lá da Cotidiano. Pessoa que eu admiro profundamente, Muito. que foi um dos meus mentores, um dos meus mentores no ecossistema de startups. É um que vai vir para cá pra gente trocar uma ideia também. Ainda não foi. Honrado de ter vindo antes, viu, cara? Eu tô até admirado. Vou trazê-lo também, com certeza. Tem uma listinha aqui que é dos feras. Então, não que você não seja fera, mas eu tenho a lista dos feras e você estava na lista dos feras. Não, agora ele já falou e tá gravado. Já era. Jeito, não. O Freud falou o seguinte, Guerra, e para quem estava no dia numa conversa, quem investe em startup já investiu na Apollos, né? Então, assim, os principais investidores, quem investe em startup em Brasília, investiu na Apollos e em outras startups que você comentou aqui agora há pouco. Então, tem essa startup, então, teve Loquim, tem Ribbon, tem Origem, a 4H, aquelas startups que estavam ali, que beberam da água da Cotidiano. BXBlue, por aí vai. Zapay, que não sei se você acompanhou Claro o dia que da acompanhei. Zapay. É uma movimentação que dá orgulho para o ecossistema, deve dar orgulho para o ecossistema de inovação do Distrito Federal. Exatamente. Então, eu vi muitos investidores, eu lembro de quando você fazia parte do grupo de investidores que investiu
Atmos, então Atmos, existia já uma abertura muito grande para investir em startups, o que não é muito comum no ecossistema de Brasília. Assim, não, temos poucos investidores com o mindset de vocês, mas tem sido cada vez mais comum o investimento fora do eixo. Então a gente já vê o pessoal da Barney olhando para cá, o pessoal da Valor olhando para cá, acho que muito por causa da movimentação que essas outras startups já fizeram. A Ribbon, a Origem, a Zapay, que caramba, tem uma galerinha boa, uma safra de empreendedores lá em Brasília. Mas quais que seriam hoje os conselhos de um investidor que é daqui, que investe aqui e fora, para o investidor que está assistindo a gente, é, dicas? Dê dicas para o investidor que está olhando para o ecossistema empreendedor do Quadradinho. Quando a gente fala no ecossistema empreendedor fora do eixo, não é só o do Distrito Federal. Sim, sim. Sendo que fora do eixo do Distrito Federal é uma das estrelas. Quando a gente sai do eixo, e o que é eixo? Né? A tríade São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Eu ainda diria que o Rio de Janeiro está um pouco atrás, com todo o respeito ao Estado, aos cariocas e tudo mais, mas do ponto de vista do ecossistema de inovação, o Rio de Janeiro está um pouco atrás dos ecossistemas de São Paulo, e de Santa Catarina, principalmente com Florianópolis, tem um pouco em Joinville, mas principalmente com Florianópolis, e Blumenau, mas principalmente com Florianópolis. Então, quando a gente fala para o investimento fora do eixo, eu acho que um dos critérios fundamentais é subir um pouquinho a régua dos requisitos, dos passos iniciais que a startup tem que ter vencido, né? Quando a gente está no eixo, o volume de capital de risco para o super early stage é bem mais abundante do que fora do eixo. Você tem empresas privadas, você tem aceleradoras corporativas, CVCs, que destinam um pouquinho, desse universo de recursos que eles têm para o super early stage. Então, uma empresa em super early stage que tem uma boa ideia, uma equipe minimamente séria, vai conseguir tirar a cabeça da água, vai conseguir tirar, né, o focinho da manada, vai conseguir se destacar um pouquinho. Quando você sai do eixo, isso é bem mais difícil. São poucas aceleradoras, são poucas... praticamente não tem CVC com super early stage. O que você vai ter são aceleradoras, anjos do Triple F, né, que é Family, Friends e Founders, ou seja, isso é pré-anjo, né? E você vai ter fundos governamentais de subvenção, ligados normalmente ao governo de subvenção. Você vai ter isso. Então, a chance da startup não conseguir vencer essa barreira inicial, ela é muito grande. Então, a minha recomendação para um investidor que está assistindo a gente e pensa em investir em startups, é que quando ele considere o super early, ele só considere sindicalizado. Já falamos sobre isso. E quando ele considerar investir diretamente, que ele considere já no final da fase, já na segunda rodada, na rodada pre-seed ou seed, depois do FFF. Que ele considere uma empresa que minimamente já evoluiu no PMF, no Product Market Fit, já evoluiu, ainda que não tenha concluído o processo de validação e que já tem alguma experiência em lidar com capital de terceiros. Senão tem muita dor de cabeça à vista aí, que pode ser negativa, né? Mas se ele tiver a oportunidade de investir nesse estágio, a minha recomendação é que ele faça sempre de forma sindicalizada. O que é o investimento sindicalizado, né? Eu aprendi isso no Slush, que é aquele evento de startups que acontece todo mês de dezembro na Finlândia. Eu tive a oportunidade de participar desse evento 2 vezes já, e na primeira vez que eu fui com uma missão aqui de Brasília, liderada pelo Humberto Ribeiro, da Epicenter. A gente foi com uma missão de investidores e empreendedores, na verdade não só de Brasília, tinha muitos aqui de Brasília, mas tinha gente do Brasil inteiro. Inclusive estava com a gente o Rafael da Zux, que virou depois uma das principais startups do Brasil, com valuation de mais de 100 milhões de dólares já está fora do Brasil e tudo mais. Estava com a gente nesse time, tinha scale-ups também, estava com a gente nesse time. Quando a gente foi para o Slush, o que a gente viu é que na Finlândia, aliás, na Escandinávia inteira, na Escandinávia e nos países do norte, o investimento em super early nunca é feito por anjos que investem individualmente.
é sempre equity crowdfunding ou sindicatos de investidores, como, por exemplo, Gava Angels, GV Angels, X Angels, que a gente tem vários aqui no Brasil, que se sindicalizam e fazem cheques de anjo, dividindo essa responsabilidade em vários investidores. Isso aí acaba dando para o cara que quer investir um capital de 10, 15, 20 mil reais, 50 mil reais, a oportunidade de, ao invés de colocar tudo isso, em uma startup só, pulverizar isso em 4, 5, 6 startups. Isso é bom para o ecossistema, porque aumenta o número de nascentes recebendo investimento para validar suas ideias, e é bom para o investidor, porque diminui, né, distribui esse risco e diminui a chance dele perder tudo num tiro só, no momento em que o risco de perder tudo é altíssimo. O que acontece com o investidor anjo que entra pela primeira vez numa startup nascente? A chance dessa startup dar errado é muito alta, ela dá errado e ele rapidinho, 6, 8, 10, 18 meses, perde o hype de investir em startup, não retoma o processo de investimento novamente. Isso é muito negativo para o ecossistema. Se você parar para pensar, tirando São Paulo, e aí Florianópolis não rivaliza, tirando São Paulo, não existe outra cidade no Brasil onde você vai ter um estoque de capital disponível para investimento financeiro de alto risco como no Distrito Federal. Nós estamos numa cidade, num estado, em que a participação de pessoas que são remuneradas de forma estável na economia, os funcionários públicos, é maior do que em qualquer outro lugar do Brasil. Esses caras não vão empreender em startup, eles nem podem, mas eles podem sim pegar um pouco do estoque de capital que eles têm, que está em aplicações conservadoras, que está em imóveis, que está na Bolsa de Valores, que está em opções, que está em câmbio, que são opções de alto risco, e investir um pouquinho em startup. Eles não fazem isso por falta de literatura, por falta de informação sobre o que é startup e como acontece, mas também porque o risco é muito alto. O cara põe 50 mil reais para perder daqui a 12 meses, ele não brinca essa brincadeira nunca mais. Né? Existe a possibilidade de você ampliar a quantidade de players, de investidores de super early stage, se você cria ferramentas mitigadoras de risco e tradutoras do ecossistema. Os equity crowdfundings fazem isso. Né? Então, à medida que você tem isso mais desenvolvido e um trabalho de fomento junto a esse perfil de investidor, como é que as assessorias de investimento fazem hoje? Como é que a XP Investimentos, o BTG, o Itaú Personalité fazem hoje? Eles criam assessorias, fazem eventos, mandam material, põem um assessor para visitar o potencial investidor e falam, é assim que vai ser, você vai colocar seu dinheiro aqui, eu vou aplicar nisso, vai dar esse retorno e tudo mais. Na startup você não pode prometer o retorno, mas se você tem alguém fazendo esse papel de traduzir o investimento para o pequeno investidor, o fluxo vem. Quem faz isso no Brasil e no mundo hoje são os equity crowdfundings, é o investimento, ou as associações de anjos, é o investimento sindicalizado. É isso que tem que promover. Não tem o NB Angels. Não tem CUB Angels, Uniceub Angels. As que eu conheço aqui é a Blue Bridge, a Arpia, que, enfim, juntou um grupo de... Mas aí, quando a gente fala da Arpia, por exemplo, a gente já tá falando de um veículo privado. A gente que até, eu não sei dizer, talvez tenha essa informação melhor, se eles estão criando uma plataforma de equity crowdfunding. Não, só a Blue Bridge tem. Mas ela ainda mira principalmente, é uma plataforma de um grupo de investidores que eu admiro profundamente, que é o pessoal da Voga. Eles ainda miram principalmente os investidores que já estão com eles como uma alternativa de investimento de portfólio para o grupo de investidores que os acompanha. A gente precisa de ter mais disso. A gente precisa ter plataformas de equity crowdfundings que visitem, que ponham gente para visitar. Isso é só um exemplo. O Congresso Nacional é bater na porta dos gabinetes, não para conversar com o deputado, para conversar com o secretário parlamentar, com o assessor parlamentar, com aquelas pessoas que têm lá uma sobra de caixa de 30%, 40% do rendimento deles, que hoje aplicam na bolsa para oferecer como alternativa de investimento. Não é para todo mundo, mas vai ter mais gente que vai querer. E aí elas podem fazer a curadoria de startups para aí a gente ter um ecossistema mais pujante. Aí, um ecossistema de investimento baseado nisso, agora eu já estou sonhando, atrairia inclusive startups de outros estados para vir para cá, empreendedores de outros estados para vir para cá, e faria com que o Distrito Federal se tornasse provavelmente a melhor destinação fora do eixo. Já somos uma competitiva com Recife, com Belo Horizonte, mas poderíamos nos destacar, porque existe estoque de capital para esse tipo de investimento. O que não existe é um mecanismo que aproxima o investidor do empreendedor.
para mim, o que eu aprendi no Slush é que isso são associações de anjos e plataformas de equity crowdfunding. Associações de anjos, para quem já é do ecossistema e tem relacionamento, ou para quem tem algum ponto em comum, como, por exemplo, estudou na mesma universidade, que é o que as maiores associações de anjos são normalmente aluminais, né? Legados de uma universidade que estudaram juntos, né? GV Angels, PUC Angels e por aí vai. Ou então isso são para os sindicalizados, ou então plataformas de equity crowdfunding que captam investidores do mercado tradicional para suas ofertas. Então, acho que isso aí é o principal. O conselho para você que quer investir se você é neófito, procura compartimentalizar o risco em várias iniciativas com pouco capital numa plataforma de equity crowdfunding enquanto você aprende. É mais ou menos como assim, eu quero investir na bolsa. Não vai comprar ação da empresa, coloca num fundo de ações, começa a acompanhar primeiro, à medida que você vai ganhando literatura e experiência para analisar as ações do Itaú, do Bradesco, da Vale, da Petrobras, para decidir aonde você quer aplicar. A mesma coisa, o mesmo princípio vale para investir em startups. Acho que essa seria a dica, a gente precisa ter muito cuidado para que caso o investidor se queime no primeiro investimento, a queimadura seja muito superficial e muito pequena. Aí ele não desiste. Né? Ele não desiste de novo. Se a queimadura for de terceiro grau, se ele não morrer, ele não volta como investidor. E aí o ecossistema continua patinando. Acho que seria isso. Legal. Não, gostei da dica, porque realmente, por ter capital e terem startups e ter uma universidade que forme empreendedores, seja por causa do movimento Empresa Júnior, até mesmo pela natureza, né? O meu pai é funcionário público e eu tenho o privilégio de poder empreender porque existe um suporte. Todos os empreendedores da Apollo são filhos de funcionários públicos. Então, a gente tinha um suporte para poder empreender. Então, é natural que apareçam mais filhos de funcionários públicos querendo empreender pela oportunidade. Então, e agora já caminhando para o finalzinho, já estamos aqui, faltam 8 minutinhos, eu queria deixar um espaço para que você pudesse falar, né, quais são os projetos em que você está envolvido, além de empreendedor, enquanto palestrante, que você sempre foi. Você estava contando um pouco antes de começar o podcast, que você fazia dezenas de palestras. Hoje é bem menos, né? Não estou na televisão mais, então é bem menos. Mas hoje, assim, quais são os projetos que você está envolvido, seja como consultor do Sebrae, seja como consultor da ONU, que você gostaria de compartilhar e que as pessoas estivessem presentes também? Hoje, a minha atuação profissional ela é principalmente concentrada no exterior, como consultor da UNCTAD e de outras agências, do AFC, do Banco Mundial, fazendo implantação de programas de desenvolvimento econômico em diferentes países. Isso é algo que, do ponto de vista pessoal, me preenche muito. Eu gosto muito dessa exposição internacional, algo que é uma realização de um sonho para mim. Eu vivo o sonho que eu tinha quando eu entrei na faculdade, né? Eu não virei executivo, mas virei viajante, tenho a oportunidade de conhecer novos países, novas culturas. Isso me preenche profundamente. Eu sou extremamente feliz e grato por ter essa oportunidade, né? Esses projetos são principalmente institucionais e eles são baseados fora. Eu morei um tempo em Genebra, tive a oportunidade de construir relacionamentos lá fora, então tenho um plano de eventualmente voltar a viver no exterior novamente num futuro não muito distante. Essa é a minha principal atividade profissional. Além disso, eu tenho uma atuação como palestrante, eu falo principalmente sobre empreendedorismo, esse é o tema que eu falo mais, falo sobre inovação e tenho sido convidado cada vez mais para falar para plateias de candidatos a empreendedor no ecossistema de inovação ou candidatos a investidor no ecossistema de inovação, como você mencionou o Bossa Summit, como esse painel de investimento fora do eixo que eu ancorei numa edição passada do Bossa Summit. Eu venho falando cada vez mais sobre isso. No Neon, agora, há uma semana atrás, o principal evento de startups do Nordeste foi sobre isso que eu falei também. Eu falo bastante sobre esses temas. Tem alguns projetos... Próximo agora, tem uma próxima palestra que você já está... que vai ser na Arábia Saudita, se eu não me engano. Eu estou confundido. Não. Na semana que vem não é uma palestra, é um projeto de instalação, de implantação do ecossistema local
de Logtex da Arábia Saudita. Esse é um projeto sendo desenvolvido lá em parceria com uma instituição saudita. É um projeto que começou no ano passado, durante o World Investment Forum, e que deve se prolongar por mais um tempinho, né? Isso que eu vou fazer lá. Eu estou indo para Dubai, Abu Dhabi e Riad para esse trabalho nas próximas semanas. Eu estou indo na semana que vem, mas para ficar algumas semanas lá. Agora, tem uma palestra em Recife daqui logo depois que eu voltar, voltada principalmente para candidatos a empreendedor, empreendedores nascentes do ecossistema de inovação, em parceria com um fundo local e com o Sebrae local. Então, isso é uma atividade que eu venho desenvolvendo cada vez mais. Como projeto, né, o projeto de robustecer um pouco mais a atuação da Moai Participações, talvez dedicando a ela um pouco mais de capital para essa parte de investimento de risco, sem necessariamente administrar capital de terceiros. Essa é uma tese, gerir capital de terceiros é uma tese que eu ainda não consigo encampar. Eu acho que isso traria uma responsabilidade desproporcional com o resultado, então não é algo ainda que esteja nos planos, né? Ali você falou de ARR entre 60 e 600, mas normalmente qual que é o cheque? Qual normalmente é a participação? Na verdade, isso aí são requisitos para que a empresa, não tem a ver com cheque. Isso, a gente já assinou cheques de 50 a 750 mil reais. Já fizemos isso. Já tivemos a participação no investimento de 2,5 milhões de reais com uma participação desse cheque aí também. A gente acabou entrando no mesmo contrato, mas uma participação desse cheque aí. Então, varia em função disso. Nós não somos, como a Moai Participações só administra a capital dela, nós não somos um VC muito significativo, muito grande. Mas para a gente está satisfatório. E a ideia é robustecer a participação dela agora. À medida que a gente conseguir mais sucesso, à medida que a gente vê que a nossa tese está dando certo, a ideia é dedicar um pouco mais de capital, que hoje tem mercado financeiro e mostra essas coisas, para esse ecossistema. Boa. Caminhando para o final, agradeço muito a sua participação. Obrigado por todos os pontos. Eu adoro sair de uma conversa com um caderninho cheio. Tem muitas coisas para eu pesquisar depois e para te perguntar mais, aprofundar mais numa conversa nossa. Mas um pedido que eu faço para quem participa aqui é quem você indicaria para sentar aqui e ter uma conversa como a gente teve agora para, de novo, fomentar o ecossistema de investidores e empreendedores aqui de Brasília? Eu corro o risco de ser alguém que você já chamou, mas eu recomendaria fortemente, eu uso como benchmark do processo decisório e do processo de gestão de ativos a Cedro Capital, o Bruno e o Alessandro. Legal. Eu recomendaria que pelo menos um deles, qualquer um dos dois, tivesse aqui com você para falar um pouquinho sobre como eles olham o ecossistema. É importante dizer, eles são investidores de um estágio posterior, né? E eles estão no grupo de gestores de capital de terceiros. E, inclusive, tem fundos que eles gerem, mais de um fundo que eles gerem com capital institucional. Então, aí a gente está falando no topo da cadeia de investimento de risco, né? Seria legal até para que os empreendedores de startup que te assistem e os candidatos a investidor do ecossistema consigam enxergar, para os candidatos a investidor, onde vai estar a saída deles, se não com uma gestora como a Cedro, com um estágio posterior, que esses gestores já enxergam, e para o empreendedor de startup, para que tipo de governança ele precisa evoluir, né, a partir do momento que ele sair dos anjos e começar a chegar no capital institucional. Então, eu recomendaria fortemente os sócios dessa gestora aí como possíveis entrevistados. Legal. Gostei do nome, tive com ele lá na rodada de matchmaking do pessoal da Brasil Startup fez. Então é um cara muito legal. O Alessandro, eu já tive no passado, a gente apresentou o pitch da então Atmos. Volto agora a apresentar para ele o da Polos. Então é um player, que o pessoal sempre fala que é o Rafael da Garan, ele já está Sem dúvida nenhuma. Já tá na lista. Verdade, eu sabia que ele já estava, porque tem muitos outros nomes para recomendar, mas você já tinha me dito que o Rafael Moraes é um dos próximos entrevistados. Rafael Moraes é um dos pioneiros no ecossistema de investimento anjo aqui do Distrito Federal. Quando
quando a gente começou a investir, ele já tinha investidas de relativo sucesso e a gente já foi co-investidor. Eles, sem dúvida nenhuma, um nome, eu não mencionei esse e alguns outros nomes que você já tinha me dito que estavam na lista. Sim, sim, já estão na lista. Renatão, obrigado pelo seu tempo, obrigado por tudo, por todos os aprendizados. Eu tenho certeza, todo mundo, assim, grande parte do ecossistema empreendedor de Brasília já te conhece, mas esse canal aqui, ele serve para fomentar, para alimentar a boca do funil, né, de empreendedores e investidores, né, para que o pessoal consiga ver toda a jornada do empreendedor, que o pessoal consiga ver toda a jornada do investidor também. Ao longo da jornada do Lancei, como um projeto voluntário que eu participo, é de fato colocar aqui à mesa as pessoas para que o pessoal saiba quem são. É quase como se fosse um espaço de representatividade. Então, o empreendedor saber quem são os investidores saber quem são os empreendedores. Então, o programa que eu lidero é o do Pitch ao Pix, que vou chamar muitos investidores aqui, não só investidores ou pessoas que estão dentro de fundos de investimento de risco. E nos outros programas a gente vai ter participações de empreendedores que apanharam, tiveram sucesso, que não tiveram sucesso e que se transformou em aprendizado. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado por todo o conhecimento compartilhado. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, esse vídeo vai para o YouTube. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, pessoas que vocês gostariam de ver aqui no programa também. E fica aqui o agradecimento para você também que assistiu a gente. Renato, obrigado e até a próxima. Até o próximo Muito papo. obrigado, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês e principalmente estar aqui com esse cara que é um cara que eu aprendi a admirar há muito tempo. Tenho visto a trajetória, acho que a gente vai ouvir falar muito dele e da turma que está com você no Lancei num futuro breve. Então, um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Tudo certo. Finalizado.